bom, muito bom. Bem-vindos ao meu canal, o canal do professor Martins de Biologia, Prof. Martins Bio. Vamos continuar falando de bioquímica agora nos lipídios de membrana. Bem, inicialmente é bom salientar que a maior parte dos lipídios de membrana são os fosfoglicerídeos ou fosfolipídios. Então nós vemos aqui duas camadas de fosfolipídios, uma voltada para a parte externa e outra voltada para a parte interna. Nós temos aqui duas cadeias de ácidos graxos em cada um dos componentes e uma cabeça polar. Essa cabeça polar está voltada para fora e esta cabeça polar de cada um dos fosfolipídios está voltada para dentro. Então, normalmente, há líquidos no meio externo ou umidade, né, e líquidos no meio interno. Então, a cabeça polar está voltado para a parte aquosa, normalmente, que fica na parte externa. Muito bem, permeado, então, entre as moléculas de fosfolipídio, nós encontramos proteínas, certo? As proteínas estão mergulhadas total ou parcialmente nas duas camadas de fosfolipídios e conectadas às proteínas, nós encontramos glicídios. Glicídios conectados à proteína nós chamamos de glicoproteínas. Glicídios conectados aos ácidos graxos nós chamamos de glicolipídios. Então, tanto glicolipídios quanto glicoproteínas vão formar o que a gente chama de glicocálix. Glicocálix. E o que é o glicocálix? Eu vou fazer um comparativo aqui. Vamos supor que eu tenho um terreno, né, um lote com terra, só terra, e eu não tenho grama, certo? Então, eu vou dizer que a terra representa os fosfolipídios. E eu vou plantar a grama ali, e depois a grama cresce e o terreno fica todo gramado. Muito bem. Se eu pegar uma bola e jogar nesse terreno, a bola vai bater na terra ou vai bater na grama antes? Vai bater na grama antes. Então a grama é o glicocálix. Então é uma estrutura de proteção e tem outras funções, que não é motivo dessa aula agora. Nós temos então a classificação dos lipídios de membrana. Os lipídios de membrana são divididos em fosfolipídios, em glicolipídios, certo? Dentro dos fosfolipídios, nós temos duas estruturas fundamentais. Eu vou chamar de estrutura fundamental, o glicerol e a esfingosina. No glicerol, nós temos três estruturas, três compostos espetados aqui. Assim como o triglicerídeo, se vocês lembram, tem três ácidos graxos esterificados, tá? Que estão fazendo ligação éster com o glicerol. Então aqui no glicerofosfolipídio nós temos um ácido graxo, outro ácido graxo. No carbono 3 nós temos o ácido fosfórico que está ligado a um componente, no caso aqui o álcool. No esfingolipídio, a estrutura básica, o fundamental, é chamada de esfingosina. Então nós podemos ter um ácido graxo espetado, um ácido fosfórico ligado, por exemplo, com a colina. Já o glicolipídio, tá, ele tem como estrutura fundamental também a esfingosina. Ele pode ter espetado aqui um ácido graxo, mas no carbono 3, né, aqui, carbono 3 conectando, carbono 3 conectando. No carbono 3 aqui, desse glicolipídio, desse esfingolipídio, nós temos um monossacarídeo ou oligosacarídeo. Falando um pouquinho mais dos glicerofosfolipídios, nós podemos observar, certo, que aqui no nosso glicerol, no nosso esqueleto de glicerol, nós encontramos, certo, duas ligações éster com ácidos graxos, certo? Uma ligação éster aqui e outra ligação éster aqui, tá? Um ácido graxo aqui e outro ácido graxo aqui. E no carbono 3, nós encontramos uma ligação fosfoéster, certo? Aqui no carbono 3, desse ácido fosfórico, formando nessa estrutura toda aqui o ácido fosfatídico. Então esse aqui é o ácido fosfatídico, formado pelo ácido fosfórico. E esse ácido fosfórico pode estar conectado a outro composto. Falando um pouquinho mais de glicerofosfolipídio,
nós podemos ver aqui 3 exemplos de glicerofosfolipídios. Então, revisando, por que glicerofosfolipídios? Primeiro porque eles são espetados ao glicerol, tá? Segundo, por que fósforo? Porque são originados ali no carbono 3, eles estão ligados ao ácido fosfórico. E tem mais um outro composto ali conectado. Bom, que compostos são esses, tá? A gente pode ter uma etanolamina conectada, certo? Formando a fosfatidil-etalonamina, também conhecida como cefalina. Nós podemos ter um aminoálcool chamado colina, certo? Aí nós vamos chamar de fosfatidilcolina ou simplesmente lecitina, ou podemos ter um resíduo de aminoácido chamado serina, e aí nós vamos chamar de fosfatidilserina. Ainda falando dos glicerofosfolipídios ou fosfolipídios, né? E quanto ao formato do fosfolipídio, bem, o formato do fosfolipídio leva em consideração a cabeça polar e a cauda polar. Então vamos analisar isso, tá? Então tá aqui 2 camadas de fosfolipídios, certo? Nós retiramos um fosfolipídio aqui, certo? E aí temos a cauda apolar dupla, né? E a cabeça polar. A cabeça polar é polar por causa da parte iônica. Então aqui nós temos a etanolamina, certo? E a cauda apolar tem a ver com os ácidos graxos, que são formados principalmente por carbono e hidrogênio. A ligação carbono-carbono não apresenta carga. A ligação carbono-hidrogênio apresenta uma carga desprezível, muito baixa. Então, assim, nós temos aqui no centro, nós temos basicamente 2 camadas de ácidos graxos. E é evidentemente que essas 2 camadas, por serem apolares, vão impedir a passagem de água, de íons e até de outros componentes celulares. Pensando nisso, observem aqui então, olha só, aqui nós temos um fosfolipídio, notem a cabeça polar, agora aqui nós temos colina, né? A ligação fosfoéster, certo? O glicerol com os 3 carbonos, e aqui está o ácido graxo formando a parte apolar, certo? Então fica parte apolar conectada à parte apolar, parte polar voltada para o meio extracelular e parte polar voltada para o meio intracelular. Ok, e os esfingolipídios? Bem, os esfingolipídios representam o 2º maior grupo de componentes da membrana. O esqueleto principal é a esfingosina, como nós falamos aí em alguns momentos nessa aula aí, certo? Está aqui a esfingosina, é o componente, é o esqueleto principal dos esfingolipídios. Então vamos para a classificação dos esfingolipídios. Os esfingolipídios são classificados em 3 grupos principais: esfingomielinas, glicoesfingolipídios e gangliosídeos. As esfingomielinas, nós temos um exemplo aqui, certo? Notem que o carbono primário da esfingosina, está aqui a esfingosina, né? O carbono primário está ligado a um ácido fosfórico e esse ácido fosfórico está ligado a uma colina, por exemplo. Onde nós vamos encontrar as esfingomielinas? Vamos encontrar na bainha de mielina que isola os axônios, o eixo dos neurônios, certo? Muito bem. Os glicoesfingolipídios, nós temos cerebrosídeos e sulfatídeos. Nós temos aqui como exemplo o glicocerebrosídeo ou só cerebrosídeo. Notem aqui que o carbono primário está ligado a um monossacarídeo. Aqui nós temos um monossacarídeo. E o detalhe é o seguinte: nós vamos encontrar galactose em tecidos neurais e glicose em tecidos não neurais. Falando um pouco mais de esfingomielina, a esfingomielina é um esfingolipídio. Bom, a esfingomielina, então, ela é abundante no cérebro e nos tecidos nervosos, pela presença dos neurônios. Qual o papel? Revestimento dos axônios, como nós podemos ver aqui, ó, olha só, revestindo o axônio. E o papel do axônio é permitir a propagação do impulso nervoso. E é claro que a esfingomielina, por
por ter essa natureza lipídica, vai fazer o isolamento e permitir essa propagação do impulso. E para concluir, os gangliosídeos, né? Eu coloquei aqui, né, eles constituem até 6% dos lipídios de membrana da substância cinzenta do cérebro. A estrutura do gangliosídeo é um pouquinho diferente. Tem a base, que é a esfingosina, como a gente pode ver aqui, tá? Um ácido graxo, certo? No carbono primário nós temos monossacarídeos, certo? Aqui o monossacarídeo nitrogenado e um ou mais resíduos de ácido ciálico ou N-acetilmurâmico, certo? Nós podemos ter um ou mais resíduos. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela audiência, certo? Me sigam lá no canal, bata o sininho, dê o seu like, que para nós é muito importante. Abraço!